Boa noite, meus irmãos queridos. Quarta-feira, dia 27 de janeiro. Estamos entrando hoje no livro de Êxodo, Encontros e Experiências com Deus. Quero ler os versos 21 e 22 de Êxodo, capítulo 2, que dizem assim: Moisés consentiu em morar como aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho a quem ele chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Eu li apenas esses dois versículos, queridos, mas eu quero sugerir que na sua casa você possa fazer a leitura do parágrafo inteiro, que vai do verso 11 até o verso 22 desse capítulo 2 do livro de Êxodo. Embora tenha sido adotado pela filha de Faraó, Moisés havia sido criado por sua própria mãe e agora já adulto saiu de casa para ver o sofrimento do seu próprio povo que vivia em trabalhos forçados. Vendo um egípcio espancando um de seus irmãos hebreus, ele matou o egípcio e escondeu o seu corpo na areia do deserto, imaginando não ter sido visto por ninguém. Contudo, no dia seguinte ele ficou sabendo que a morte do egípcio já havia sido descoberta e, com medo de Faraó, ele vai se esconder em Midian, região que hoje pertence, creio que, à Arábia Saudita. Em Midian ele se assenta próximo a um poço, onde as 7 filhas do sacerdote local vinham buscar água para os rebanhos da família, do seu pai. Moisés defende aquelas mulheres dos pastores que as enxotaram dali. E Moisés tira água para elas, dando de beber a elas e ao rebanho daquele homem que ele não conhecia ainda. Quando retornam para casa, informam ao pai o que havia ocorrido, e elas recebem ordem para chamarem Moisés, que consente em morar como aquele homem, e ainda recebe dele a sua filha Zípora como esposa, que lhe dá um filho a quem ele coloca o nome de Gerson. Algumas considerações, meus irmãos, e lições a tirar desse parágrafo pequeno das Escrituras Sagradas. Ao rejeitarem a intervenção de Moisés, que procurava desapartar a briga entre 2 hebreus, os israelitas mostraram que não estavam ainda prontos para receberem as bênçãos da liberdade, coisa que só ocorreria anos mais tarde. Dessa maneira, como ocorreu com os judeus dos tempos de Moisés, também aconteceu nos tempos de Jesus, porque os judeus dos tempos de Jesus estavam sempre prontos a receberem curas e outros favores do Mestre. Mas eles não toleravam o evangelho pregado por Jesus, evangelho que os livraria de seus próprios pecados, coisa muito semelhante que continua ocorrendo, queridos, nos dias de hoje. Há mais pessoas interessadas nas bênçãos do que na salvação e na transformação que o evangelho de Jesus oferece. Em segundo lugar, a gente observa, irmãos, queridos, que repudiado pelos hebreus, a sua própria gente, e tendo que fugir com medo dos egípcios, Moisés está, de certo modo, antecipando a vocação de Deus para a salvação do seu próprio povo, o que de fato ocorreria mais ou menos 40 anos mais tarde. O deserto vai ser o seminário de Moisés, vai ser o seu tempo de preparação para assumir a liderança do povo no cativeiro do Egito.
Conquanto não tenhamos muita certeza de que divindade era Reuel, sacerdote, pai de Zípora, a convivência de Moisés com ele e com a sua família, e o exercício da profissão de pastor de ovelhas por cerca de 40 anos, de acordo com a informação de Estevão no seu sermão em Atos capítulo 7, esse tempo então somou-se aos primeiros 40 anos passados na corte do Egito, onde Moisés recebeu a sua elevada cultura, para que depois, 80 anos mais tarde, Moisés estivesse pronto para se tornar o guia, o pastor, o profeta, o líder, o legislador do seu próprio povo. Queridos, que estejamos todos atentos aos processos de Deus em nossa vida e os propósitos para os quais Deus está nos preparando para não apenas andarmos em seus caminhos, em seus mandamentos, mas também para sermos instrumentos da sua maravilhosa graça. Graça que Ele quer derramar à nossa volta por nossa própria instrumentalidade. Isso significa o seguinte, que nós possamos todos nós, desculpe a redundância, que possamos todos nós florescer onde Deus nos plantou. Que Ele abençoe a você e a sua família. Amém.